Oi, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você está assistindo pela primeira vez, se você chegou aqui porque sente que algo está errado com a sua saúde, mas não consegue identificar o que é, se você tem sintomas que os médicos não conseguem explicar, eu quero te fazer um convite urgente. Se inscreve no canal agora, antes de continuar assistindo. Por quê? Porque aqui eu compartilho toda semana informações que podem literalmente salvar a sua saúde. Informações sobre ingredientes escondidos que estão te adoecendo, sobre como proteger seu corpo, sobre como recuperar sua vitalidade, e quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que pode mudar completamente sua vida. O YouTube nem sempre mostra os vídeos para quem não é inscrito, e eu não quero que você perca a chance de descobrir o que está sabotando sua saúde todos os dias sem você saber. Então, para agora, clica ali embaixo no botão de inscrever. É rapidinho, é de graça. E você passa a fazer parte dessa comunidade de mulheres que estão acordando para a verdade sobre alimentação e saúde. Inscreveu? Ativou o sininho? Perfeito. Agora sim. Vamos começar. E pode deixar o like também, porque isso ajuda outras mulheres a descobrirem essa verdade que a indústria não quer que você saiba. Combinado? Então, respira fundo porque o que eu vou te revelar hoje pode te chocar, mas vai te libertar. Você sabia que existe um ingrediente presente em quase todos os alimentos que você come, que você consome várias vezes ao dia, que está na sua casa agora mesmo e que pode estar silenciosamente destruindo sua saúde, aumentando suas dores, desregulando completamente seus hormônios e acelerando o envelhecimento do seu corpo. E o mais assustador, o mais preocupante, é que muitas mulheres consomem esse ingrediente todos os dias, às vezes em grandes quantidades, acreditando completamente que ele é inofensivo ou até achando que estão fazendo escolhas saudáveis. Mas esse ingrediente está diretamente ligado a uma lista enorme de sintomas que você pode estar sentindo agora. Cólicas menstruais fortes que te incapacitam, inchaço abdominal constante, que faz você parecer grávida, fadiga crônica que não passa nem quando você dorme, ansiedade que surge do nada, mudanças de humor que você não consegue controlar, dificuldade para emagrecer, mesmo fazendo dieta, pele sem brilho, com acne ou envelhecimento precoce, e até o agravamento de condições como endometriose, síndrome dos ovários policísticos, miomas. Hoje eu vou te revelar qual é esse ingrediente que está em praticamente tudo. Vou te explicar exatamente por que ele causa tanto desequilíbrio no corpo feminino, o que ele faz com seus hormônios, como ele alimenta inflamação e dor. E o mais importante, vou te mostrar o que você pode fazer, a partir de hoje mesmo, para se libertar dos efeitos devastadores dele, de forma natural, prática e sem restrições impossíveis de manter. Então fica comigo até o final, porque essa pode ser a informação mais importante que você vai receber este ano sobre sua saúde. E no final eu vou te dar um plano de ação prático que você pode começar a implementar amanhã. Vamos lá. O nome dele é açúcar. E eu sei que você pode estar pensando: mas eu já sabia que açúcar faz mal. Isso não é novidade. Mas espera, porque o que eu vou te mostrar vai muito além do óbvio. Eu não estou falando só do açúcar de mesa, aquele branco cristalizado que você coloca no café. Não estou falando só de doces, bolos e sobremesas. Estou falando de todos os tipos de açúcar escondidos que você consome sem perceber. Nas bolachas fit, que você acha saudáveis. Nos iogurtes zero gordura, que você come achando que está se cuidando, nos sucos de caixinha que dizem ser naturais, nas barrinhas de cereal que você come como lanche, nos molhos prontos, nos pães, nos cereais matinais, nos temperos industrializados. O açúcar é literalmente o ingrediente mais viciante, mais onipresente e mais silencioso da nossa alimentação moderna. A indústria alimentícia coloca açúcar em absolutamente tudo porque ela sabe que açúcar vicia. Quanto mais você consome,
mais você quer. É um ciclo perfeito de lucro para elas e de doença para você. E sabe o que é mais grave? O que quase ninguém te conta? Ele alimenta diretamente os processos inflamatórios que pioram e mantém ativas doenças como endometriose, síndrome dos ovários policísticos, cólicas menstruais crônicas, miomas, adenomiose e uma infinidade de outras condições que afetam mulheres. Muitas mulheres chegam no meu consultório e me dizem: doutora, eu não entendo. Eu como bem, eu quase não exagero em nada, eu tento me cuidar. Mas continuo com dor constante, com inchaço que não passa, com fadiga que não melhora. E quando eu faço um diário alimentar detalhado com elas, em quase 100% dos casos, o culpado está escondido em algum produto que elas acreditavam ser inofensivo ou até saudável. Aquele pão integral de supermercado que tem açúcar na composição, aquele iogurte com frutas que tem mais açúcar que refrigerante, aquele suco verde industrializado que vem adoçado, aquela barrinha de proteína que é basicamente açúcar com um pouquinho de proteína em pó, tá tudo ali envenenando silenciosamente. Agora deixa eu te explicar exatamente o que o açúcar faz no teu corpo quando você consome, especialmente no corpo feminino, que é tão sensível a desequilíbrios hormonais. Quando você come açúcar, qualquer tipo de açúcar ou carboidrato refinado que vira açúcar rapidamente, acontece uma cascata de eventos dentro de você. Primeiro, a glicose no sangue dispara rapidamente. Seu pâncreas precisa liberar uma quantidade grande de insulina para dar conta desse pico de glicose. A insulina é o hormônio que abre as portas das células para a glicose entrar. Mas quando você tem picos de insulina constantemente, várias vezes ao dia, todos os dias, as células começam a ficar resistentes, elas param de responder tão bem à insulina. Isso é resistência à insulina, que está na raiz de síndrome dos ovários policísticos. Diabetes tipo 2, dificuldade para emagrecer, acúmulo de gordura abdominal, mas não para por aí. A insulina alta também estimula a produção de andrógenos, hormônios masculinos, que desequilibram ainda mais o ciclo menstrual. Segundo, o açúcar provoca inflamação sistêmica. Ele aumenta a produção de citocinas PR, inflammatories, que são moléculas mensageiras que dizem para o corpo inflamar. E uma das principais substâncias inflamatórias que aumentam são as prostaglandinas, que são exatamente as responsáveis por causar contrações uterinas dolorosas e aumentar a percepção de dor. Então, cada vez que você come açúcar, você está literalmente alimentando a sua dor. Você está jogando gasolina numa fogueira. Se você tem endometriose, você está alimentando os focos. Se você tem cólicas fortes, você está intensificando elas. Se você tem inflamação pélvica, você está mantendo ela ativa. Terceiro, o açúcar desregula o estrogênio, que é o principal hormônio feminino que controla ciclo menstrual, saúde uterina, saúde óssea, saúde cardiovascular, função cerebral. O açúcar aumenta a produção de estrogênio e dificulta a eliminação do excesso dele. Você entra num quadro de dominância estrogênica. E quando há excesso de estrogênio circulando sem progesterona suficiente para equilibrar, o tecido endometrial tende a se inflamar muito mais facilmente, a crescer de forma exagerada. Resultado? Mais dor, mais sangramento abundante, mais TPM severa, mais fadiga, mais retenção de líquidos, mais mudanças de humor. Quarto, o açúcar rouba nutrientes essenciais do seu corpo. Para metabolizar glicose, o corpo precisa usar magnésio, vitaminas do complexo B, zinco, cromo. Se você está consumindo açúcar em excesso, você está depletando esses nutrientes essenciais. E adivinha o que acontece quando você fica deficiente em magnésio? Mais cólicas, mais ansiedade, mais insônia, mais dor muscular. E talvez você nunca tenha imaginado que aquele docinho inocente, depois do almoço, aquele que você come porque merece, ou o pão francês branquinho do café da manhã, ou
aquele suco de laranja que você toma achando que tá se nutrindo, pudessem estar alimentando exatamente a dor, a inflamação e o desequilíbrio que você tanto quer eliminar. Mas fica pior, porque o açúcar não só inflama o corpo, não só desregula hormônios, ele também vicia o cérebro de uma forma muito similar a drogas. A cada vez que você come algo doce ou muito rico em carboidratos refinados, o seu cérebro libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da recompensa. E com o tempo, com a repetição, você precisa de mais e mais açúcar para sentir o mesmo nível de prazer. Seu cérebro se adapta. Os receptores de dopamina ficam menos sensíveis. E você entra numa dependência real, bioquímica, não é só psicológica. É uma dependência física. Esse ciclo cria uma compulsão que você não consegue controlar só com força de vontade. Você sente irritação intensa quando tenta cortar o doce. Você sente ansiedade, nervosismo, até dor de cabeça. Você tem pensamentos obsessivos sobre comida, então você volta a consumir, acreditando que é apenas falta de energia ou baixo açúcar no sangue. Mas, na verdade, o corpo está pedindo por equilíbrio, não por mais açúcar. Ele está pedindo por nutrição de verdade, por proteínas, gorduras boas, vegetais, alimentos que nutrem de verdade e não só dão um pico de energia seguido de queda. E tem mais um efeito devastador que quase ninguém menciona. O açúcar acelera o envelhecimento através de um processo chamado glicação. Quando você tem excesso de glicose no sangue, a glicose se liga a proteínas, especialmente colágeno e elastina, que são as proteínas que mantêm sua pele firme e jovem. Essa ligação cria produtos finais de glicação avançada, chamados AGEs. E esses AGEs danificam as fibras de colágeno, fazendo sua pele perder elasticidade, formar rugas, ficar flácida, envelhecer precocemente. Então, cada vez que você come açúcar em excesso, você está literalmente envelhecendo mais rápido por dentro e por fora. E por tudo isso, por todos esses efeitos devastadores, é por isso que, mesmo tomando remédios, mesmo fazendo tratamentos, muitas mulheres não melhoram completamente, porque o problema está na base, na alimentação diária que continua inflamando, desequilibrando, adoecendo. Agora, depois de toda essa verdade dura que eu precisava te contar, vem a boa notícia. A notícia libertadora é totalmente possível reverter tudo isso. É possível se libertar do vício em açúcar. É possível desinflamar o corpo. É possível reequilibrar os hormônios. E não precisa ser com restrição impossível, com dieta radical que você não vai conseguir manter. O primeiro passo não é cortar tudo de uma vez e sofrer. É reeducar o paladar gradualmente e entender que você está fazendo uma escolha de amor próprio, não de privação. Deixa eu te dar um plano de ação prático que você pode começar amanhã. Passo 1. Elimina os açúcares escondidos. Para de comprar produtos industrializados que têm açúcar na composição. Lê rótulos. Se no rótulo aparecer açúcar, xarope de glicose, xarope de milho frutose, maltodextrina, dextrose ou qualquer outro nome disfarçado, não compra. Volta para a comida de verdade. Passo 2. Substitui fontes de açúcar refinado por opções melhores. Ao invés de açúcar branco, usa açúcar de coco ou mel cru em pequenas quantidades. Ao invés de adoçante artificial, use estévia ou eritritol. Ao invés de pão branco, come batata doce ou mandioca. Ao invés de suco, come a fruta inteira. Passo 3. Inclui frutas de baixo índice glicêmico. Morangos, mirtilos, framboesas salmôraos, maçã verde, pera. Essas frutas têm açúcar natural, mas vêm com fibras que desaceleram a absorção. Elas satisfazem a vontade de doce, sem causar pico de glicose. Passo 4. Toma chás anti-inflamatórios que ajudam a controlar a vontade de doce. Chá de cúrcuma com pimenta preta reduz a inflamação e ajuda a regular
glicemia. Chá de gengibre diminui compulsão por doce e melhora a digestão. Chá de canela ajuda a estabilizar açúcar no sangue. Chá de camomila calma, ansiedade que leva a comer emocional. Passo 5. Hidrata-se de verdade. Muitas vezes a vontade de comer doce é na verdade sede ou desidratação disfarçada. Bebe pelo menos 2 litros de água por dia. Quando bater vontade de doce, bebe um copo grande de água e espera 10 minutos. Muitas vezes a vontade passa. Passo 6. Faz refeições completas e balanceadas. Cada refeição precisa ter proteína de qualidade, gordura boa e fibras. Proteína te mantém saciada e estabiliza a glicemia. Gordura boa dá saciedade prolongada e é matéria-prima para hormônios. Fibras desaceleram a absorção de carboidratos. Quando você come assim, a vontade de doce diminui naturalmente. Passo 7. Dorme bem. A privação de sono aumenta dramaticamente a vontade de comer açúcar, porque o corpo tenta compensar falta de energia com glicose rápida. Prioriza 7 a 8 horas de sono de qualidade. Vai dormir e acorda em horários regulares. Isso regula hormônios da fome e da saciedade. E passo 8, gerencia estresse. Estresse dispara cortisol, que dispara a vontade de comer doce. Pratica técnicas de regulação do sistema nervoso, respiração profunda, meditação, caminhadas, yoga. Quanto menos estressada você está, menos compulsão por açúcar você tem, e o que você vai perceber em poucas semanas de implementar essas mudanças vai te surpreender. Suas dores vão começar a diminuir. O inchaço abdominal, que parecia permanente, vai reduzir drasticamente. Seu humor vai estabilizar, você não vai mais ter aquelas oscilações intensas, sua energia vai voltar. Uma energia estável que dura o dia todo, não aquela energia de pico seguido de queda. Seu sono vai melhorar, sua pele vai clarear, vai ganhar brilho, você vai começar a emagrecer se precisa, especialmente na região abdominal. Sua ansiedade vai diminuir e, o melhor de tudo, você vai recuperar o controle sobre suas escolhas alimentares. Você não vai mais ser refém da compulsão. Eu já vi isso acontecer com centenas de pacientes, mulheres que achavam que teriam que conviver com dor crônica para sempre porque era genético, era endometriose e não tem cura. E quando elas finalmente cortaram açúcar de verdade, não superficialmente, mas de verdade, eliminando fontes escondidas, os sintomas reduziram de forma tão drástica que elas não acreditavam. Uma paciente me disse: "Doutora, eu cortei açúcar e, em 2 semanas, minha cólica, que eram 10 de intensidade, caiu para 3. Eu não precisei nem tomar analgésico esse mês, pela primeira vez em anos." Outra me contou: "Eu perdi 5 quilos de inchaço em 3 semanas. Eu não sabia que estava tão inchada. Agora eu me olho no espelho e me reconheço." Então sim, é possível, é real, mas requer comprometimento. Requer você fazer escolhas conscientes todos os dias. Requer você valorizar a sua saúde mais do que o prazer momentâneo de 2 minutos. Comendo um doce, o açúcar pode ser doce no paladar, mas o efeito dele no corpo é extremamente amargo, principalmente para mulheres que lutam contra a dor crônica, inflamação persistente e desequilíbrio hormonal. Não tem como ter saúde real, duradoura, enquanto você continua se envenenando várias vezes ao dia. A mudança começa com um simples passo: consciência. Consciência de que açúcar não é inofensivo. Consciência de onde ele está escondido. Consciência de que, cada vez que você escolhe comer algo, você está votando a favor ou contra a sua saúde. E pequenas escolhas diárias se acumulam em resultados enormes ao longo do tempo. Então, olha o rótulo de tudo que você compra. Questiona se aquele produto realmente nutre ou só engana seu paladar. Faz escolhas melhores na maioria das vezes. E lembra que cada refeição é uma oportunidade de cura ou de doença. A escolha é sua. Se este conteúdo te ajudou a entender a verdade sobre açúcar e abriu seus olhos para o que você estava fazendo com sua saúde sem perceber,
Deixe o seu like aqui embaixo. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo é importante e ajuda o YouTube a mostrar para mais mulheres. Se inscreve no canal Segredos da Saúde Feminina se você ainda não é inscrita. Toda semana eu trago verdades que a indústria não quer que você saiba, informações que te empoderam a cuidar da sua saúde de verdade. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que vive reclamando de dores, de cansaço, de inchaço, mas não consegue identificar a causa. Você pode estar salvando a saúde dela. Conhecimento liberta. E quanto mais mulheres souberem dessa verdade, menos mulheres vão sofrer desnecessariamente. Me conta aqui nos comentários. Você vai aceitar o desafio de cortar açúcar por 30 dias e ver o que acontece com seu corpo? Ou você já cortou e sentiu diferença? Compartilhe a sua experiência. Vamos criar uma rede de apoio aqui para mulheres que estão nessa jornada de libertação. Seu corpo fala todos os dias através de sintomas, e agora você já sabe interpretar pelo menos uma das mensagens mais importantes. Se você está inflamada, com dor, inchada, desequilibrada, muito provavelmente o açúcar está envolvido, e você tem o poder de mudar isso a partir de agora. Nos vemos no próximo vídeo, com mais verdades que vão te empoderar a ter saúde de verdade. Até lá, cuida de ti, faz escolhas conscientes, valoriza teu corpo. Ele é o único lugar onde você tem que viver para sempre. Até logo!